Galera, os fundos imobiliários de papéis estão com dividendos bastante altos, né? Eu vou te mostrar uma lista aqui na sequência que facilmente todos eles aqui, os maiores, estão pagando mais do que 12% ao ano, ou seja, aproximadamente 1% ao mês. Com tranquilidade é que esses fundos estão com dividendos, né? Aquele dinheiro que cai na conta todo mês, bastante altos. Mas a pergunta que eu trago para esse vídeo é: esses fundos são seguros? Como você faz para identificar quais os fundos imobiliários mais seguros e os mais arriscados? Eu não vejo ninguém falando isso por aí, mas eu vou entrar a fundo aqui, olhar o que tem dentro desses fundos, a composição deles, para a gente começar a identificar algumas coisas. Qual que é um fundo high grade, um high yield, qual que é um middle risk, porque esse tipo de informação não fica disponível facilmente em algum site da internet. Você precisa entrar um pouco mais a fundo no relatório gerencial, ver um pouco mais de detalhes, mas fica tranquilo que a gente vai fazer isso agora. Vamos começar a identificar, então vou pegar os 10 principais fundos da nossa bolsa e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Para isso eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, o ranking dos FIIs, e aí para começar tudo eu vou pelo patrimônio líquido. Eu quero pegar aqui, então, só os fundos imobiliários de papéis. Eu já selecionei aqui apenas os fundos imobiliários de papéis, já está aqui então, já está ranqueado pelo patrimônio líquido, ou seja, os maiores fundos de papéis da Bolsa Brasileira, sendo que o KNCR11 é o maior. Ele tem 7,8 bilhões de reais em valor patrimonial. O que é isso, pessoal? Bom, com essas informações aqui, ainda não é possível saber quais são os fundos mais seguros ou não, tá? Mas começar a olhar qualquer ranking, qualquer análise que você vai fazer, eu gosto sempre de pegar pelos maiores fundos, os maiores em valor patrimonial. Por quê? Esse patrimônio líquido. Isso quer dizer que a soma dos conjuntos de ativos imobiliários desse fundo atingem esse valor em reais. Ou seja, os maiores tendem a ser os principais. Por quê? Primeiro, porque ele tem uma grande composição lá dentro, uma diversificação bem grande. Isso acaba tornando esse fundo mais sólido, tá? Isso por si só também não quer dizer muita coisa, não é uma garantia, mas já é uma primeira análise interessante. Segundo ponto, para um fundo ter um valor patrimonial tão grande, é porque ele já teve que passar por muitas emissões de novas cotas, né? Dentro do mercado de fundo imobiliário, todos os FIIs, eles têm que entregar 95% do seu lucro em forma de dividendos para nós cotistas. Ou seja, a única forma de um fundo crescer, ou seja, ter um valor patrimonial aqui tão grande, é se ele periodicamente conseguir emitir novas cotas. E para isso ele precisa da aprovação dos cotistas. Então essa também é uma métrica um pouco subjetiva, mas nos faz entender que se um fundo ele cresceu muito, ele emitiu novas cotas várias vezes, quer dizer que os próprios cotistas gostam do trabalho dessa gestão, porque senão eles não dariam esse aval, tá? Então assim, um valor patrimonial líquido grande já é um primeiro filtro que a gente vai usar, tá bom? Bom, explicado isso, vamos aqui olhar, todos eles. O que acontece, pessoal? Eu quero pegar os 10 principais, certo? Só que aí eu vou retirar alguns dessa nossa análise, por quê? Primeiro, o KNIP11, o CANIP, ele é um fundo imobiliário que ainda está restrito a investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm mais de R$1 milhão. Então eu não vou colocar ele aqui na nossa disputa, tá? Depois, eu vou retirar o CPTS11 também e o BTHF11, por quê? Porque eles têm vários outros fundos dentro da sua composição. Eu até copiei todos eles e coloquei aqui num arquivo de Excel, mas a gente vai entender isso, tá? Por exemplo, o CPTS11, eu vou entrar no relatório gerencial dele. E quando eu desço aqui na parte da carteira, olha só que interessante, 58,8% da composição do fundo são outros fundos imobiliários. Só 33% são CRIs. Então percebe que não tem como eu fazer essa análise junto com os outros pares, porque ele é muito diferente dos outros
FIIs que a gente colocou aqui. E o BTHF também é a mesma coisa. Por isso, eu vou voltar aqui no Excel e eu vou retirar, né, o CPTS da disputa, vou retirar o CANIP da disputa e também o BTHF. Então a gente vai ficar aqui com esses 10 fundos. E aí, só a ponto de curiosidade, veja que uma carteira com esses 10 fundos teria um dividend yield de 13,87, né? Estão com um PVP de 0,88, ou seja, bastante descontados, né? Abaixo do seu valor patrimonial, só que a variação em 12 meses não foi das melhores. Por quê? Porque a gente tem aqui dois fundos um pouco mais arriscados que tiveram um desempenho bem negativo nesse ano. Então já é o primeiro sinal de alerta que nos traz para a grande questão desse vídeo aqui, que é justamente identificar quais são os fundos que são um pouco mais seguros e aqueles que são mais arriscados, tá bom? Não vejo ninguém falando isso por aí, mas vai ser bem legal a gente colocar isso aqui na tela. Já vou até fazer um breve spoiler, um breve adiantamento aqui com vocês, ó. Então aqui estão os 10 fundos, né? E agora a gente vai colocar aqui como uma espécie de farol, né? A gente vai colocar aqui os fundos mais seguros vão ficar verdinho, os mais arriscados vão ficar meio avermelhados. Então, isso daqui a gente consegue fazer como? Basicamente, a gente tem que entender que os investimentos, eles acabam sendo comparativos, né? Então, por que eu investiria, por exemplo, num fundo imobiliário e não num título de renda fixa do Tesouro Direto? Porque o fundo imobiliário precisa me pagar mais, né? Tem um prêmio de risco. Porque se o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia, se o Tesouro Direto pagar mais que, por exemplo, o fundo imobiliário, ninguém vai comprar um fundo imobiliário, entende? Então, a base de comparação é sempre o título mais seguro, tá? E dentro dos fundos imobiliários, por exemplo, a maioria dos fundos de papéis tem muitos contratos que eles são remunerados acima do IPCA, ou seja, da inflação. E o Tesouro Direto também tem um título que remunera acima da inflação. Então a gente pode usar isso como um comparativo até logo de cara. Se um título do Tesouro IPCA costuma remunerar IPCA mais 6, IPCA mais 7, um fundo imobiliário ele precisa remunerar um pouquinho mais que isso. Só que se ele remunerar, por exemplo, o dobro disso, ao invés de remunerar 7, que seria um Tesouro Direto, ele remunerar 14, ele é muito arriscado. Se ele remunerar 13, 12, 11, ele é arriscado também. 10 também já tem risco. Os fundos imobiliários mais seguros vão remunerar quanto? 7, 8, no máximo 9, tá? E a gente consegue ver essa informação lá dentro dos relatórios gerenciais e é isso que eu vou te mostrar agora. Primeiro, o que a gente consegue ver aqui, ó? KNCR11, o primeiro da nossa lista, que é o maior valor patrimonial. Qual é a grande questão interessante aqui dele? Praticamente 0% da carteira dele é remunerada pelo IPCA. Praticamente 100%, na verdade aqui é, se eu não me engano, eu arredondei, ó, 99,7% é remunerado pelo CDI+. CDI mais quanto? Foi isso que eu peguei lá no relatório gerencial. O valor de aquisição e o valor da marcação a mercado, 2,1%. Então olha só, já estou aqui com o relatório do KNCR na tela, que a gente vai ver essa informação aqui, ó, logo de cara. Taxa média do fundo marcação a mercado, né? Market to market. CDI mais 2,24. O que isso aqui vai querer dizer na prática? Vamos dizer que o CDI vai estar 12,5% nos próximos anos. Eu peguei essa informação aqui do Banco Central, né, do Boletim Focus, que ele faz uma estimativa, né, uma certa previsão de quanto imagina que a taxa Selic e o IPCA vão estar nos próximos anos. Então hoje, Selic está 15, mas para 2026 espera-se algo em torno de 12. Né? O IPCA hoje está 4,86, mas espera-se algo em torno de 4,33. E eu coloquei essa informação aqui na nossa planilha, ó, o 4,33 e o 12,50. No caso do KNCR, a gente pode imaginar que 12,50 do CDI mais esse valor aqui de 2,2 é como se nos próximos meses o KNCR pagaria 14,74% em dividendos, tá? Ele sempre vai remunerar um pouco acima do que tiver o CDI. Quanto? Mais ou menos 2%, ok? Esse aqui é um ponto importante para a gente começar a entender. E lembrando que esse dividendo que cai na conta não tem a incidência de imposto de renda, que é uma das grandes vantagens de investir em FIIs. Agora, vamos começar a comparar um pouco, eu vou tirar esse aqui da tela, e comparar com os outros fundos imobiliários. Se eu entrar aqui no MXRF, o que eu vou ver?
77% da carteira dele é remunerado pelo IPCA. Tá? Tudo isso aqui está no relatório gerencial, tá bom, pessoal? Eu fui pegando todos os relatórios gerenciais do MXRF, do IRDM, peguei também aqui do KNHY, do REC, do HCTR, enfim, eu peguei todos eles para trazer essa informação para vocês, tá? Então eu já resumi e coloquei aqui na nossa planilha. O IRDM, por exemplo, tem 70% dos seus contratos com IPCA e só 6% em CDI. Então essa primeira análise nossa aqui mostra que praticamente a maioria aqui dos 10 principais fundos do Brasil tem grande parte dos seus contratos com IPCA. Apenas aqueles que têm mais CDI são KNCR, um pouco do KNSC e um pouco do CANUC, ok? Então, muito relevante o que acontece com o IPCA para os fundos imobiliários. Agora, pessoal, o que acontece? Tem essa diferencinha aqui entre esse percentual de aquisição e de marcação a mercado, né? Que isso vai acontecendo, porque os CRIs são títulos de renda fixa. Então, para fazer a nossa análise aqui, a maioria dos fundos, nos seus relatórios, colocaram mais o preço de aquisição. Então é esse que a gente vai fazer, esse comparativo. Você quer ver só? Vamos começar a colocar aqui, ó, mesmo que tenha pouca coisa de IPCA no KNCR, eu vou colocar aqui só para a gente começar a ver esse farol funcionando, tá? Veja, o MXRF, eu vou colocar aqui 8,6, o IRDM 8,8. Então a gente já começa a ver que por essa primeira métrica a gente consegue ver quais são os mais seguros e quais são os mais arriscados. Igual um farol mesmo. Quanto mais vermelho, seria mais arriscado aqui na nossa análise. Ó, o KNHY, ó, o próprio nome dele já diz isso, é High Yield, né? É o Kinea High Yield. Então ele tem mais risco sim, ok? O REC 8,8, o HCTR 11,2 é um fundo bastante arriscado, que já deu problema na nossa bolsa, né, de calote. Por quê? Porque ele tem mais risco dentro dos seus contratos. Então você precisa saber isso que eu estou mostrando para vocês agora. O KNSC 8, o MCCI 7,6, o CANUC 13, olha, bastante arriscado também. O CANUC, por mais que seja da Kinea, a Kinea é uma das gestoras mais renomadas, de repente você não pode fechar o olho e comprar um CANUC sem saber que ele tem um pouco mais de risco, né? Você precisa montar essa sua carteira aí sabendo o que você está fazendo, né? Bem interessante. Então aqui a gente já consegue ver que só por essa métrica, quais são os fundos mais arriscados. Porém, a gente vai ver aqui, ó, o CANUC está 13% acima do IPCA, né? Só que é só 1% da carteira, tá? Então é um contratinho lá dentro, não dá para a gente levar a sério. Para o CANUC, o que importa mesmo é esse daqui, que é o CDI, tá? Mas será que ele é arriscado? Bom, preciso colocar as outras informações aqui para a gente ver. O mais seguro, né, que a gente consegue ver aqui nas duas categorias, vai ser o KNCR. Então ele acaba sendo um comparativo para a gente também, né? Vamos lá, vamos continuar. O MXRF, 11% da carteira é CDI, não é de se ignorar. O IRDM 4, aqui o KNHY, também, deixa eu continuar completando aqui. O pessoal da edição pode até acelerar. Pronto, todos na tela aqui agora. O que a gente já consegue perceber? Bom, o CANUC, ele acaba sendo um fundo mais arriscado sim. Mesmo a fatia de CDI dele também está aqui laranjinha para o vermelho, tá? Qual é o fundo que seria mais seguro através dessa métrica? O KNCR 11, tá? Porque tanto a fatia de IPCA, que é quase irrisória, mas principalmente essa fatia de CDI, é uma das mais baixas de remuneração. Então qual é a lógica aqui? Bom, se a remuneração que esse fundo negociou com aquele emissor do CRI, né, se é mais baixo, quer dizer que esse emissor ele tem mais qualidade de crédito. Então a chance dele dar calote é pouca. Porque se esse cara ele não tiver uma grande qualidade de crédito, ou seja, um bom nome no mercado, ele vai precisar pagar mais para conseguir esse empréstimo, né, para conseguir esse crédito. Então, um fundo imobiliário mais arriscado aqui, ele vai falar o seguinte: não, beleza, para uma incorporadora, eu te empresto esse dinheiro, né, eu te dou esse crédito, só que para isso, para você levantar a sua obra com esse dinheiro que eu estou te emprestando, você tem que me remunerar mais, né? Sei lá, CDI mais 5, CDI mais 6, porque tem um pouco mais de risco nessa operação. Então, quando a gente olha esse número um pouco mais baixo, a gente começa a considerar que ele tem uma carteira um pouco mais sólida, um pouco mais segura, tá?
tá bom? Então aqui, se a gente fosse colocar o top 3 dos mais seguros, então a gente tem KNCR, depois a gente tem o MCCI, né, que também está aqui todo em verdinho, o KNSC também, bastante seguro, sendo que ó, é até interessante o KNSC, que ele tem quase metade da composição em PCA e metade em CDI. A gente vai ver aqui ó, o HGCR, talvez, numa quarta colocação, olhando apenas essa métrica, né? Pessoal, é importante a gente lembrar, isso aqui é uma métrica, é uma análise, serve como um guia sim, tá? Mas não é isso escrito na pedra, ok? São muitas métricas, muitas informações que a gente tem sempre que analisar. O que eu trago é que a gente não pode comparar os incomparáveis. Um fundo imobiliário é de papel high grade, um fundo imobiliário high yield também é um fundo imobiliário de papel, mas não é a mesma coisa, é muito diferente. Não dá para você colocar um dinheiro num high yield achando que você está colocando num ativo super seguro, que é o high grade, ok? Essa aqui eu acho que é a principal lição do vídeo. E aí a gente começa aí, então esses 4 seriam os mais seguros. Depois a gente começa a ver aqui, por exemplo, o MXRF11, na parte de CDI está no verdinho, na parte do IPCA está laranja, então eu considero ele um meio risco, um middle risk. Até porque quase 20% da composição do MXRF não são CRIs, não são papéis, são permutas, são outros FIIs. Então assim, ele ainda entrou aqui nessa disputa, assim como o IRDM, né, porque vocês viram que eu tirei o CPTS, porque quase 60% do CPTS e do BTHF eram outros FIIs. Então eu até deixei o MXRF e o IRDM aqui, porque são só quase 20% da composição desses fundos. Mas esses 20% também tem um pouquinho mais de risco, né? Então, coloco eles na categoria de middle risk. Quais seriam os middle risks aqui, então, né? Na minha opinião. MXRF, IRDM já está quase indo para o arriscado. O REC-R, aqui ele já está num nível de risco, tá? KNHY e o Canuc são mais arriscados sim, assim como o HCTR, que é talvez o mais arriscado aqui da nossa lista, até porque ele já deu calote antigamente. Então, com essas informações, me deixa aqui embaixo o que você achou, né, se você concorda, porque são algumas coisas talvez um pouco subjetivas, mas eu acho que isso vai ajudar bastante na sua composição. E assista também esses vídeos aqui que eu separei para você, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.